Olá pessoas, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje é falando sobre a biologia do seu aquário, certo? Um tema muito debatido e o pessoal erra muito a respeito disso. Erra no básico do básico. Então estou fazendo esse vídeo aí que vai ser mais ou menos o beabá da biologia do seu aquário para esclarecer algumas coisas para você, para ficar mais claro, para que você não erre no seu aquário, certo? Só queria salientar para vocês que o áudio do vídeo vai ficar com certeza uma porcaria, tá? Porque a gente está durante o dia bem movimentado aqui no meu bairro, tem o áudio do Nojentos Bar aí de fundo, tem o barulho do projetor aí que eu consegui para esse vídeo, certo? Então garanto para vocês que o áudio não vai ficar muito bom, mas eu espero que vocês pelo menos consigam estar escutando o que eu estou falando, o que eu vou estar passando e falando para vocês, correto? Outro recadinho que eu quero deixar claro para vocês é que o pessoal tem me procurado muito aí na página do Facebook, ou até aqui no YouTube, falando: você demora muito para postar vídeo. Sim, eu demoro mesmo, tá? Primeiro porque eu não tenho muito tempo para isso, e segundo que eu não quero jogar qualquer conteúdo na internet, certo? Infelizmente a gente tem muito conteúdo e pouca qualidade, internet afora, principalmente a respeito de aquarismo. Todo mundo vai fazer uma pesquisa, acha 1 milhão de coisas a respeito, mas acaba ficando perdido porque cada um fala uma coisa. Então antes de eu fazer um vídeo eu quero me preparar bem, quero estudar bem a respeito do assunto, preparar um vídeo legal para que não seja um conteúdo a mais de lixo na internet, certo? Então vamos que vamos, porque quantidade não é qualidade. Eu não quero fazer um videozinho toda semana do meu gato nadando no meu lago junto com meus peixes, ou de qualquer porcaria assim, mas quero trazer um vídeo de qualidade para ajudar vocês aí no aquarismo e para ajudar que vocês não errem mais, certo? Bom, o vídeo de hoje é sobre a biologia e ciclagem do aquário, o que você precisa saber. Decidi fazer esse vídeo porque infelizmente o pessoal ainda erra muito nesse que é o básico do aquarismo, certo? Cheguei à conclusão de ter que fazer esse vídeo depois de vir até mim algumas perguntas e alguns fatos, né, que eu vejo no Facebook, fórum, grupos, alguma coisa assim, de pessoas que erram feio a respeito da biologia. Posso citar inúmeros, mas digamos alguns assim, pessoas querendo transportar 500 litros da água do seu aquário porque crente que está ali a biologia, outras falando assim: eu vou ciclar meu aquário sem filtro e depois eu coloco o filtro. Ou pessoas falando assim: fiz a manutenção do meu SAMP, lavei bem as minhas mídias biológicas e agora elas estão bem branquinhas, e coisas assim, né? O pessoal ainda está errando no básico, então eu decidi fazer esse vídeo aqui falando um pouco sobre esse tema, certo? Para esclarecer um pouquinho a mais para vocês, ou seja, vai ser um beabá da ciclagem e biologia do seu aquário, correto? Vamos em frente. Eu coloquei essa pergunta aqui na página do Facebook, né? Quais são os seres vivos mais importantes do nosso aquário, certo? Eu pensei que ia fazer uma pegadinha, que ia enganar alguém aí, mas na verdade alguns verdadeiros monstros do aquarismo, o pessoal de muita experiência, que eu até fiquei assim meio assim admirado, o pessoal também me seguir, né? Pensei que era o pessoal que nem precisaria estar no meu canal, mas está. E eles responderam lá e acabou que não deu pegadinha para ninguém. Mas quais são os seres vivos mais importantes para o nosso aquário? São as bactérias nitrificantes, as bactérias responsáveis por fazer a filtragem biológica do nosso aquário. Sem as bactérias no nosso aquário, o peixe não vive, certo? Aí você está pensando: meu aquário tem bactéria, eu tenho que tratar isso. Não, você não tem que tratar, são bactérias boas, bactérias que precisam para esse nosso mini ecossistema que é o nosso aquário, certo? Então vamos em frente. O que é a biologia do nosso aquário? A palavra biologia se refere à vida. A gente poderia dizer que a biologia em si do nosso aquário é tudo que está ali dentro. É a água, é o peixe, é o cascalho, é a decoração. Quando a decoração é viva, né? Plantas vivas, isso é a biologia do nosso aquário. Mas se tratando de filtragem biológica, né? Que é o tema que a gente vai abordar um pouco mais nesse vídeo, a biologia do nosso aquário é nada mais, nada menos. A filtragem biológica do nosso aquário é nada mais nada menos que a colônia de bactérias, né, que são responsáveis pela limpeza da água, né, digamos assim, por transformar a água suja em água boa. E isso é a biologia do nosso aquário. Aonde está a biologia do nosso aquário? A biologia do nosso aquário está presente em todo o aquário. Porém, a colônia de bactérias se estabelece em alguns lugares mais do que os outros. Por quê? Porque esses lugares dão condições para essa colônia de bactérias se estabelecer, certo?
próxima imagem aqui, ela é uma visão pessoal, certo? Cada um acha uma coisa, mas eu já fiz alguns testes que comprovou isso aqui, e é a minha visão pessoal. Pode ser que tem gente que acha que é mais, que é menos, mas até onde eu sei, até onde eu procurei, até onde eu pesquisei, não existe um teste científico realmente que comprove isso, certo? Mas na minha visão pessoal, 70% das bactérias estão nas mídias biológicas, que estão aqui no filtro, certo? Aqui eu fiz um filtrinho aqui mais ou menos representando um câncer, mas vocês podem ver que tem um mini ecossistema aqui, né? O aquário, plantas, peixes, troncos, pedras e rochas, e aqui o nosso filtro, certo? Então a minha concepção pessoal é que 70% dessas bactérias estão nas mídias biológicas, que se encontram normalmente dentro do filtro, correto? 25% está no cascalho, certo? Está aqui embaixo, e 5% tem todo o resto. Água, plantas, troncos, pedras e rochas. Lembrando que existem sim rochas que elas causam condições melhores para as bactérias, mas isso já é em aquarismo marinho, rocha porosa, rocha que quase não é usada em aquários de água doce, certo? Por que 70% está nas mídias biológicas e 25% está no cascalho? Bom, essas bactérias que eu falei anteriormente, elas são, digamos assim, um pouco exigentes, né? Elas precisam de algumas coisas para se proliferar, para se estabelecer uma colônia. Primeiro, elas precisam do alimento delas, que no caso o alimento delas é a sujeira do peixe, certo? Elas precisam de algumas outras coisas, mas elas precisam de um lugar para se fixar, certo? Elas não são bactérias que ficam em suspensão na água para lá e para cá. Elas até ficam, mas aonde elas se fixam e onde elas se proliferam é onde ela acha condição. E onde é nos cascalhos e é na mídia biológica. É ali que ela se gruda nos poros da mídia biológica e ali ela se estabelece e ali ela vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Outra coisa que ela precisa também é no escuro. Ela é, se eu não me engano a palavra, ela é fotossensível, ela não gosta da iluminação. Ou seja, é por isso que os nossos filtros são sempre opacos. Nunca chega luz dentro dos filtros. Seja um Rambion, seja um câncer, a luz não bate lá, por quê? Porque se tiver luz a bactéria não se desenvolve. Correto? Então, e essas condições, o que oferece, na verdade, é o nosso filtro, as medidas biológicas e o cascalho. Por isso que eu coloco aqui que apenas 5% está em todo o resto do aquário. Então, quando se fala de biologia, lembre-se que ela está em grande parte no filtro e no seu cascalho. Por isso que quanto mais cascalho se usar no aquário, na minha opinião, melhor. Eu sou exagerado, em aquário de 1 metro eu coloco 80 kg de cascalho e nunca tive problemas com isso, só tive vantagens na verdade. Correto? Vamos em frente. De onde vem a biologia do nosso aquário? Tá, mas se elas são bactérias, de onde elas aparecem? De onde elas surgem? Elas surgem do processo de ciclagem, certo? O que é o processo de ciclagem? O processo de ciclagem é o processo inicial onde a gente vai cultivar essas bactérias, a gente vai fazer com que essas bactérias se multipliquem a ponto que elas estabeleçam uma boa filtragem biológica no nosso aquário. Alguns slides para frente eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso, mas as bactérias vêm do nosso processo de ciclagem, certo? A ciclagem convencional. Antigamente no aquarismo se usava, não se tinha muita opção de ciclagem. A ciclagem tinha que ser feita do método convencional, não tinha outra forma de você se fazer, certo? Como se faz essa ciclagem do método convencional? Eu vou explicar brevemente aqui para você. Existem outros métodos, cada um usa uma forma, mas o que eu uso, o que eu usava antigamente e funcionava muito bem é o processo que eu vou descrever a seguir, certo? Aqui nós temos novamente um ecossistema, né? Aquário, pedras, rochas, troncos, plantas, lembrando que pode ter ou não, isso aqui faz parte da decoração do seu aquário, certo? Aqui eu adicionei o aquecedor, né, que é muito importante no processo de ciclagem, e o nosso filtro. O que você vai fazer no seu aquário? Você vai montar o seu aquário totalmente, tá? Vai colocar cascalho, tronco, pedra, rocha, decoração, seja o que você quiser, vai colocar o aquecedor, vai colocar o filtro, e vai fazer o teu sistema rodar, ou seja, você vai ligar o teu aquecedor, o teu aquecedor também e o filtro, certo? Vai fazer todo esse aquário rodar, certo? A única coisa que você não vai colocar aqui dentro é o seu peixe, tá?
Por quê? Porque ainda não existe uma colônia de bactéria nesse mini ecossistema para fazer a filtragem e a degradação das fezes dos peixes, correto? Então, você vai ter que estabelecer uma colônia de bactérias aqui. Como é que você faz isso? Introduzindo bactéria. Normalmente, quando você coloca uma planta, um tronco, uma pedra, até um punhado de cascalho, normalmente em algum desses lugares já tem essa bactéria. Essa bactéria ela está ali, ela está em tudo. Uma bactéria tem tudo, de um pastel nojento que você come numa pastelaria, uma célula de dinheiro, em qualquer lugar existem bactérias. Mas, para acelerar um pouquinho esse processo, para dar realmente esse starter, o que eu gosto de fazer? Jogar um pouquinho de ração de peixe mesmo, joga um punhado lá dentro, essa ração vai apodrecer e vai proporcionar alimento para essas bactérias e elas vão começar a comer e vai começar o processo de ciclar e de se multiplicar, né? Um pouco de cascalho de um aquário já ciclado, tá? Você pega um punhado de um aquário, cuidado na hora do transporte para você não acabar matando as bactérias que lá tem, coloca no seu aquário, por quê? Porque nesse pouco de cascalho já vai ter ali uma mini colônia de bactéria que ela vai se multiplicar no seu aquário novo. Solução de amônia, essa eu compro em farmácias, tá? Serve para a mulherada aí dar um grau no cabelo. Eu coloco um pouquinho, gotinhas mesmo, que a amônia já vai lá em cima e depois eu vou estar falando um pouquinho mais o que é a amônia, tá? Que ela serve para dar start. Ou mídia biológica de um aquário já ciclado. Se você tem um amigo ou já tem algum outro aquário, você pode pegar um pouco dessa mídia, colocar no seu aquário novo, que essa mídia vai dar processo, vai dar um start a esse processo de ciclagem, certo? E é assim que você faz a ciclagem. Depois eu vou estar mostrando o ciclo em si, de todo o aquário, como funciona, fica um pouquinho mais claro para vocês aí nos próximos slides, certo? Mas basicamente é assim que você dá início à sua ciclagem. Nós temos hoje a ciclagem moderna. Eu coloquei moderna aqui porque eu não achei um nome para isso. Mas basicamente o que é ciclagem? A ciclagem é um processo de desenvolvimento da nossa colônia de bactérias. E hoje em dia existe bactéria para você comprar num frasco, tá? Cientistas, pesquisadores, aquaristas, sei lá quem foi que inventou, mas eles simplesmente colocam a bactéria no frasco, você vai lá, pum, derruba dentro do seu aquário. E dependendo muito do produto que você está usando, tem produtos que você pode fazer em um dia, tem produtos que demoram 7 dias, às vezes 14 dias. Você já consegue estar adicionando o seu peixe no aquário, correto? Essa é a ciclagem moderna. Funciona? Funciona. Eu já usei de acho que 3 ou 4 fabricantes, produtos diferentes, em montagens minhas. Todos eles funcionaram desde que você leia a maneira correta de usar e use corretamente. Funciona. Vale a pena? Na minha opinião, vale a pena, tá? Porque o processo de ciclagem convencional ele demora mais ou menos 30, 40, às vezes até 60 dias, tá? E durante esse tempo você vai estar olhando para um aquário sem peixe, que é uma coisa horrível para um aquarista. A ansiedade realmente é muito grande, acaba te corroendo por dentro. Durante esse um mês, com o aquário funcionando, com tudo rodando, vai gerar um custo de energia. Então a ciclagem moderna, ela, na minha opinião, ela vale a pena, certo? Cabe aí a você decidir qual aí produto usar, mas todos os que eu usei já funcionam. E o nome do produto é o acelerador biológico, tá? Quem quiser procurar a respeito, um produto chamado acelerador biológico, usa conforme o fabricante manda e você vai ter uma ciclagem mais rápida, correto? Vamos em frente. Quando a ciclagem termina? Bom, a própria palavra ciclagem quer dizer ciclo, quer dizer que ela nunca termina, correto? Ela está sempre se renovando. Porém, quando você está fazendo aquele processo que eu falei lá, tem algumas medições que você faz, né? E que você consegue dosar. Primeiro você tem que medir a sua amônia, que é uma solução gerada pelos peixes, eu vou estar falando um pouquinho mais para frente também. Depois você vai estar monitorando o seu nitrito. Tá? E a ciclagem realmente termina, a ciclagem inicial para você colocar o seu peixe, a sua ciclagem termina quando o seu nitrito zera. Teste de amônia, teste de nitrito você compra em qualquer loja de aquarismo, certo? Então a ciclagem termina inicialmente para ser introduzido seu animal dentro do aquário quando o nitrito zera, certo? Quando o nível de nitrito chega a zero, ok? Mais pra frente eu vou estar falando um pouquinho disso também, vai ficar um pouquinho mais claro. Qual a importância
importância da ciclagem total, 100%. Você colocar peixe em um aquário não ciclado é pedir para ele morrer, é maltratar o seu peixe, é judiar do seu peixe. 90% dos aquários iniciais que tem problema são porque foi mal ciclado ou porque não foi ciclado. Então você tem que fazer o processo de ciclagem inevitavelmente. Não tem como fugir disso. Ou a ciclagem convencional ou a ciclagem moderna, você tem que fazer. É de total importância para a estabilidade, para que seu aquário continue sem ter problemas algum. É a importância da ciclagem, então tem que fazer, moçada, não tem como fugir disso. Aqui eu vou estar mostrando mais ou menos como funciona a filtragem biológica no dia a dia do seu aquário. Correto? Aqui fica um pouquinho mais claro o que é amônia, o que é nitrito. Bom, o que a gente tem no aquário? A gente tem nossos peixes, que eles geram fezes. Correto? O que a gente tem também no nosso aquário são restos de ração. Inevitavelmente, sempre vai sobrar um pouquinho de ração no seu aquário. Por mais esfomeado que seja o seu peixe, sempre sobra aquele pouquinho de ração num cantinho que ele não consegue comer, tá? E essa ração ela vai apodrecer e vai soltar a amônia, igual acontece com as fezes dos peixes. As fezes dos peixes são transformadas numa substância que chama amônia, que é altamente nociva para os peixes. Então a amônia vem das fezes dos peixes, dos restos de ração. Por isso que é bom salientar usar uma ração de boa qualidade, porque a ração de boa qualidade não apodrece na água e não vira amônia, tá? E material orgânico em decomposição, que às vezes pode ser uma folha, um pedaço de tronco que está soltando alguma coisa. Todos eles geram essa substância que chama amônia, tá? A amônia ela não é visível, tá? Ela causa às vezes apenas um cheiro forte na água e ela é altamente nociva para os peixes, correto? Além das doenças da própria amônia, ela diminui a imunidade do peixe, o peixe acaba ficando doente e acaba morrendo, tendo doenças em decorrência disso. E o que acontece? A nossa colônia de bactérias se alimenta dessa amônia, ela come essa amônia, correto? Isso é o alimento da colônia de bactérias, tá? E essa colônia de bactérias, ela come essa amônia e faz essa amônia virar um nitrito. O nitrito é um subproduto de toda a fezes dos peixes, da reação e do material orgânico de decomposição que passa pela filtragem biológica, certo? Tanto a amônia quanto o nitrito são altamente nocivos para os nossos peixes, certo? Então não pode ter amônia e nitrito no nosso aquário, nem que seja um pouquinho, não pode ter, tá? Tem que ser um aquário 100% saudável, tá? Então o processo é o seguinte: as fezes dos peixes, a reação do material orgânico de decomposição passa pela filtragem, vira amônia, vira nitrito e vira o nitrato. O nitrato, entre essas três substâncias, ele é o menos nocivo quando ele está em pouca concentração na água, correto? E como se elimina o nitrato? O nitrato, ele não sai da água de forma alguma, a não ser por trocas parciais de água e plantas. Quando se fala que planta ajuda na filtragem do aquário, é uma realidade, é uma verdade. Tem muita gente que fala que ajuda, mas não sabe por quê. Por quê? Porque ela é um grande consumidor de nitrato. Tá? O nitrato ele é alimento da planta, ele é fertilizante. Então, quanto mais planta você tiver no seu aquário, melhor para diminuir os níveis de nitrato do seu aquário. E trocas parciais de água, certo? Uma troca parcial de água ela elimina o nitrato. Se você trocar metade da água do seu aquário, você eliminou metade do nitrato do seu aquário. Então, por isso que é tão importante fazer as trocas parciais de água. Então, como vocês podem ver, esse é o processo de filtragem biológica que veio lá da ciclagem, né? É uma coisa bem simples, mas ainda tem gente que ainda acaba não entendendo. Resumidamente, as porcarias do nosso aquário vira amônia, que vira nitrito, que vira nitrato. Para a gente eliminar o nitrato, trocas parciais de água e plantas. Por isso que é tão importante fazer o uso de plantas no aquário. Se você não tiver como colocar plantas no seu aquário, porque você tem peixe que cava, porque você tem isso, tem aquilo, o que você faz? Você aumenta as trocas parciais de água, mas as plantas ajudam e muito, certo? Muito bem, vamos em frente então. Quais cuidados devemos ter com a biologia do nosso aquário? A gente tem que lembrar que a nossa biologia, como eu falei lá no começo do vídeo, a biologia do nosso aquário é um ser vivo, ela é uma colônia de bactéria que precisa de ter
precisa de ter alguns cuidados para que ela se estabeleça e se mantenha. Tá? O que uma colônia de bactéria sofre muito quando acontece? Primeiro é uma mudança brusca de temperatura ou de pH. Eu falei temperatura e pH, mas todos os outros padrões também interferem. Mas o pH e a temperatura é o básico. Né? Acontece muito do pessoal fazer uma troca d'água grande e no outro dia perder sua colônia de bactéria. Por quê? Porque a pessoa não colocou uma água no seu aquário compatível com o pH e temperatura. Às vezes o cara tem um pH 8, temperatura 29 graus e coloca uma água com pH 6,5, temperatura 20 graus. Faz uma troca de 50%. Ele deu uma destabilizada muito grande. Além dos seus peixes sofrerem, a sua colônia de bactéria também vai sofrer muito com isso. Certo? É muito comum, acho que todo dia em algum fórum ou um grupo do Facebook vai ter alguém falando assim: fiz uma troca d'água no meu aquário ontem e hoje meu aquário está horrível. Muito que provavelmente você judiou demais da sua colônia de bactérias, correto? Então esse é um cuidado essencial que a gente tem que ter com a biologia, com a colônia de bactérias do nosso aquário, que é a primordial de tudo, é não causar mudanças bruscas no nosso aquário. Isso é vital para que se dê continuidade na colônia de bactérias do nosso aquário, certo? Poderia citar outros também, mas os outros são muito básicos, é muito difícil alguém errar por causa daquilo, mas a mudança brusca é essencial, tem muita gente que erra por causa disso. Então, o cuidado básico, não ter mudança brusca de padrão de água no nosso aquário, correto? Perdi minha biologia, o que devo fazer? Se por um acaso você fez uma troca d'água e você acabou perdendo sua biologia, tua amônia foi lá em cima, ou usou um medicamento de forma errada, perdeu a biologia do aquário, não tem outra solução, não tem outro remédio, não tem areia de gato que resolva, não tem zeolita, que é outra coisa que remove a amônia que resolva, não tem solução. É ativador biológico. Perdeu a biologia do aquário, ativador biológico. Taca o ativador biológico sem dó, que ele vai estabelecer sua colônia mais rapidamente e você não vai perder peixe, e monitore os padrões da água. Caso precisar, troca d'água, certo? Então, isso é o básico que você tem que fazer. Não dá para protelar, não dá para inventar moda, não tem como fazer outra coisa. Perdeu a biologia, ativador biológico, certo? Como ter uma boa filtragem biológica? Infelizmente, no aquarismo, a gente tenta economizar em várias áreas, vários lugares a gente tenta economizar, certo? Mas com filtragem biológica não dá para economizar. Estou falando isso por experiência própria, tá? Quem me dera ser um milionário e poder colocar tudo que eu quero no meu aquário, não consigo, mas economizar em filtragem biológica não dá. Então, para ter uma boa filtragem biológica, mídia biológica em quantidade. Me perguntam muito: Moisés, quanto eu coloco de mídia biológica no meu aquário? Quanto couber? Se você tiver um SAMP que cabe 400 litros de mídia biológica, coloque que você não vai se arrepender, tá? E qual mídia eu uso? Também é um assunto bem debatido, muito falado. A gente sabe que tem aquela que é a top pica das galáxias, que custa 3, 4 vezes mais caro que as outras. A gente tem as medianas e a gente tem as ruins. Na minha opinião, o que é uma mídia boa? Uma mídia boa, primeiro, ela não é de cerâmica, tá? O pessoal fala muito de mídia cerâmica, mas ela não é de cerâmica. Ela é de vidro sinterizado. Tá? Ela é mais ou menos como um pó de vidro. Quem já teve a oportunidade de comprar essas mídias em grandes quantidades, a gente sabe que no final do saco sempre sobe um pozinho que lá é pó de vidro. Se quiser fazer um cerol e sair cortando a molecada na rua aí, dá certo. Eu já fiz. Mas não tem muito como protelar isso aqui, como inventar. É investir em mídia de qualidade, mídias boas e em quantidade. Tem os caras que usam saco de cebola, conduíte cortado, pedra brita, cascalho de rio, usa um monte de porcaria. Funciona? Funciona. Mas para cada 100 litros de uma mídia alternativa, você vai usar 1 ou 2 litros de uma mídia boa. Pensa comigo, moçada. Mídia de filtragem biológica, foi feita, ela foi inventada apenas para filtragem biológica. Ela não tem nenhum tipo de uso. Não é para carregar cebola, não é para passar fio elétrico, não é para colocar no concreto, não é para decorar jardim, não é para fazer nada. É só
para que se estabeleça ali a colônia de bactéria. Então, se ela foi feita para esse propósito, ela tem que cumprir esse propósito. Então não tem como inventar, tá? Não adianta protelar, não adianta fazer nada, tem que investir numa mídia de qualidade e quantidade, não importa o quanto, certo? E mostrar para vocês uma imagem minha aqui. Esse cara feio que sou eu. Esse aqui não sei se está ficando bem nítido no vídeo, mas esse aqui é um SAMP de um aquário meu de 300 litros, o SAMP tinha 250 mais ou menos, e eu não lembro exatamente quanto eu tinha aqui, mas eu acho que calculo uns 80 litros de mídia biológica, certo? Vocês podem ver essas que estão mais sujinhas aqui, na verdade não são sujas, essas aqui já estão totalmente colonizadas, e essa aqui são as que eu adicionei a mais, tá? Essas aqui eu tinha quando eu tinha a fauna normal do meu aquário, e quando eu tive que superlotar esse aquário para acomodar os peixes que vieram de outro, provisoriamente eu coloquei isso daqui, né? Então é aquele negócio, amônia, eu nunca tive problemas não sei o que é amônia, tá? Nos meus aquários, graças a tudo isso que eu faço, certo? E não só a quantidade, mas a forma que a água passa por essas mídias também é muito importante. Isso vai de caso a caso, de filtro a filtro que você usa. Mas a água, vocês sabem como ela é. Ela sempre vai achar o lugar mais fácil para passar. Ela vai bater na mídia e vai passar por um lugar mais fácil. Então é bom sempre você, quanto mais você impedir o fluxo de água para que ela passe, para que ela não desvie dessas mídias, melhor. Correto? Então é isso que você tem. Esses são alguns segredos, algumas coisas para ter uma boa filtragem biológica. Infelizmente não dá para economizar nesse tipo de coisa. Correto? E para finalizar esse vídeo, sei que ficou um pouquinho longo como todos eles, mas espero que tenha sido útil para você. Não sei se isso é uma filosofia, também não sei nem se é uma frase minha, mas é uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Que é, digamos assim, até sei lá, um ditado, talvez, não sei o que dá para chamar. Seu investimento em filtragem biológica é quase sempre inversamente proporcional aos problemas que você terá no seu aquário. Ou seja, quanto mais você investir no seu aquário, mais qualidade de água você tem. Quanto mais você tiver qualidade de água, menos problemas você vai ter. Então, quanto mais você investir em umas mídias de qualidade e colocar uma quantidade razoável, menos você vai ter problemas no seu aquário. Certo? Então é isso aí, moçada. Um grande abraço a todos vocês. Espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas a respeito de biologia para você. Vou ficando por aqui. Quem curtiu, quem gostou, já sabe, dá like, entra lá na página do Facebook, deposita dinheiro na minha conta, me convida para o churrasco, me manda presente de Páscoa, que a gente está aceitando qualquer tipo de coisas a respeito disso, certo? Um grande abraço, pessoal, ficando por aqui e até mais.